Oh, que isso? Formatando ou não? Oh, legal. Tararam, escova de dente? Não. Petisco, petisco sim. Vou querer, vou querer. Macaco, quero bolinha. Nunca é demais. Portão? Só o que me faltava. Tarará, comida eu tenho igual. Galinha de borracha eu quero. Água, sim. Comprar muita água. Vou comprar tudo. Vou comprar esse aqui. Adicionar. Olá, Dear Devs, meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas dicas de performance para consultas, para o banco de dados como um todo, beleza? Trouxe aqui mais algumas dicas valiosas para vocês, então fiquem ligados, fiquem atentos, anotem tudo, porque isso aqui vale ouro de verdade. Vamos lá, nossa primeira dica de hoje, a dica de número 9: evitar order by desnecessários, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplozinhos. Ele está coçando aqui. Vamos lá. Bom, eu acho que sentou alguém aqui, eu não sei, tá cheio de pelo e... Mas vamos seguir. Evitar order buys desnecessários. Eu trouxe uns exemplos aqui para a gente ver como que realmente impacta, né, a questão do sort aqui do order by nas nossas consultas. Então, ó, eu vou executar as duas juntas aqui e ele vai gerar um comparativo, tá? O plano de execução me gera um comparativo dos custos em relação ao processamento do lote como um todo. Então, a primeira consulta ela representou 84% dos custos em relação ao todo, e a segunda consulta 16% só do custo de processamento, tá? Então a gente vê que é a mesma consulta, ó, a única diferença é o order by. Então, pessoal, é claro que o order by às vezes é necessário, né? Às vezes ele vai gerar um benefício grande lá na questão da visualização, mas aqui eu estou falando sobre os casos que não precisaria, né? Por exemplo, essa query vai gerar um CSV, uma planilha, vai poder ser aberto no Excel, lá a pessoa pode fazer a ordenação pelas colunas que ela quiser, ou tem componentes do front-end que disponibilizam essa operação é, 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 aí embutida no próprio componente, né? Data views, data grids aí, DB grids. Aí dependendo do front que você está utilizando, do componente, pode ser que o objeto lá já te dê esse suporte. E aí a gente divide os custos, né? O servidor consegue dividir esses custos com o cliente aí, não é mesmo? Então, em vez do servidor ter que dar de mão beijada para 100 clients, cada um faz a sua parte, né? Cada um fazendo a sua pequena parte, temos um mundo muito melhor. Tá legal? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos comparar de novo o plano de execução. A gente nota que isso aqui, ó, eu tenho até um índice. Vamos tirar esse índice aqui para testar com mais propriedade, né? Ó, 94% a query com sort by, com o order by, né, com sort, e só 6% a query sem o order by, tá? Então, assim, além do custo aqui com a própria ordenação, que representou, só a ordenação representou, olhando esse, vamos rodar separado aqui, né? Olhando aqui esse plano de execução isoladamente, só
a operação de sorte representou 91% do processamento, né? Então, assim, sem o order by a gente teria uma consulta aí talvez 10 vezes mais rápida, né? E aí, como a consulta ficou mais pesada, ele ainda ligou o paralelismo. Ele não tinha ligado lá no outro caso, que o paralelismo é utilizar mais núcleos de processamento, né, para executar a consulta. Então, aqui, ó, a gente vai aqui no principal, tem essa informação aqui no hint, né, mas vamos aqui no property. A gente tem essa informação aqui, graus de paralelismo. São quantos núcleos lógicos ele está usando aqui. No meu caso, minha máquina tem 12 núcleos lógicos, ele utilizou todas para poder otimizar essa consulta. Ah, mas aí liga o paralelismo, aumenta o custo aqui? Não, obviamente que todo o restante aqui ficou otimizado por ele ligar o paralelismo, né? Então ele calculou lá e viu que compensa, apesar do custo adicional aqui que ele vai ter para gerenciar esse processo sendo dividido, né, em várias threads aí. Então a gente pode até fazer aqui uma simulação com e sem o paralelismo para a gente ver aqui, option maxdop 1, sem o paralelismo e com o paralelismo, para a gente ver como realmente ajuda, né? E aí ele deve ter ponderado lá e viu que seria melhor ligar, ó. A primeira aqui a gente não colocou, forçou ele a usar um núcleo de processamento só, teve 85% de custo em relação ao total, e a outra ficou só com 15%. Então, apesar de ter esse custozinho de gerenciamento, ele é benéfico. Vamos falar sobre isso com mais detalhe depois, tá certo? Aqui não é o tópico da questão, né? A gente está falando sobre o sort, né? E entrou no colateral aqui da coisa. E, bom, é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Ah, e se eu criar um índice, resolve? Nem sempre, tá? Pode ajudar pouco, mas obviamente que sem o order by você vai ter uma performance muito maior. Porque se você criar um índice, por exemplo, que inclua só a coluna que você está ordenando aqui, ele vai ter que fazer um lookup de qualquer jeito também. A gente vai ver isso na aula de índice. E aí ele ganha de um lado, mas tem esse contraponto que vai perder também. A gente pode até criar o índice aqui e comparar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esses cenários aqui, ó, sem order by e com order by não tendo índice, e sem order by e com order by a gente criando o índice, tá? Então vamos lá testar aqui no nosso Query Stresser. Bom, primeiro caso, com order by 7.7 segundos sem índice, tá? Vamos lá, com order by sem índice, 7.7 segundos. Sem order by e sem índice, 2.15 seconds. Agora a gente vai criar um índice só com a coluna que a gente está ordenando. Ele está executando essa consulta 500 vezes, tá? Para a gente ter um tempo considerável aqui. Deixa eu rodar agora com order by com índice 5,7. E agora sem order by com índice 2.0
0,09. 2,1 segundos. Então, pessoal, a gente vê, né? O índice ajuda, mas nada como você fazer essas consultas sem order by, quando ele não for realmente necessário, tá certo? Décima dica, né? Criar índices eficientes. Via de regra, criar índices para foreign keys. Observação, não criar todo o índice sugerido pelo SQL Server. Tá? Se você já ligou lá o plano de execução alguma vez, você já deve ter percebido que de vez em quando ele dá uma mensagem aqui, ó, missing index, né? Índice faltando. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, ó, você poderia criar um índice nessa tabela que teria um impacto de 90% nessa consulta. Tá? Então, é algo bem significativo. Mas nem sempre o SQL vai informar a melhor sugestão, tá? Porque ele está olhando isso aqui isoladamente, então você tem que ter uma visão mais ampla da aplicação, qual a frequência que essa consulta é utilizada, se tem outras similares, com campos parecidos, e aí você criar índices mais otimizados, porque o índice ele é informação também, né, pessoal? Então, por exemplo, você tem um livro grande como esse aqui, ó, e você pode começar a criar vários índices por colunas diferentes, né? Eu quero um índice de todos os verbos que tem esse livro, tá? Então o verbo manter tem na página tal, o verbo fazer tal. Agora eu quero outro índice com todos os substantivos, outro com todos os adjetivos, com todos os pronomes. Você começa a ter também outros livros só de índice, né? Então isso ocupa espaço e principalmente requer uma manutenção, tem um custo de manutenção, né? Toda vez que eu modificar uma página aqui, eu vou precisar ir lá nos índices que referenciam essa página, atualizar esses índices, então se torna, tem essa balança. Então o índice é positivo, mas também ele não deve ser criado indiscriminadamente. E a gente vai ver isso especificamente na aula de índices, tá bom? Mas estou antecipando aqui a questão conceitual, né, de como ele pode ajudar na questão da performance das suas queries. E aí depois você vai assistir a aula de índices, né, e começar a analisar quais os índices de fato são mais interessantes você criar. Via de regra, é interessante criar índices para as foreign keys, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho lá uma tabela de detalhes da ordem, ela tem duas foreign keys, uma apontando para a ordem e a outra apontando para o produto, né? Normalmente eu vou fazer consultas também, né? Além de eu ter aqui um relacionamento físico entre essas tabelas, eu tenho relacionamentos lógicos aqui que eu vou montando nas minhas consultas, que muitas vezes correspondem a esses relacionamentos físicos. E o índice, o que ele é? Ele é um otimizador para pesquisa, né, para busca e classificação de registros, né? Então ele é útil lá quando você está filtrando, para filtragem, para pesquisa. Então você está lá no ERI, né? Ele pode por uma ERI ID igual a 2, né? Normalmente o ID ele é uma chave primária, então ele por padrão já tem um índice cluster criado para ele. E isso otimiza, né? Faz com que essa consulta aqui seja quase imediata, né? Bem rápida. E a junção, né, nada mais é do que também uma filtragem aqui. Isso aqui, essa cláusula on é como se fosse um ERI, né?
Então, eu estou limitando os registros da minha tabela de ordem e detalhe, né? Então, para cada registro da tabela ordem, eu estou como se estivesse fazendo um select no detalhe da ordem e pegando todos os detalhes cujo order ID seja igual ao, ao registro que está aqui no meu cursor ativo da tabela, na tabela de ordem. Então, da mesma forma que o índice ele seria benéfico aqui, se eu estivesse filtrando pelo ID da ordem, ou classificando pelo ID da ordem, ele também vai ser benéfico nessa restrição de dados que eu estou fazendo aqui, né? Nessa filtragem de dados que eu estou fazendo dentro da junção. Então, né, analise as foreign keys. Existem consultas aí que você pode pesquisar na internet. Script para criação de índices para todas as foreign keys. Obviamente sempre você vai colocar o banco de dados que você está utilizando, porque a sintaxe às vezes varia de um para o outro. Se ele serve metadados, quiser incluir isso aqui, porque ele vai pegar essas informações no metadados. O SQL Server, o SGBD SQL Server, assim como os demais, eles têm tabelas de metadados, né? Então, ele tem tabelas de tabelas, tabelas de views, tabelas de índices, tabela de procedures e assim por diante. E você pode, quando você cria uma foreign key lá, ele vai armazenar dentro de uma tabela que existe aquela foreign key, aquela constraint, aquela primary key e tal. Fica tudo armazenado. E você consegue fazer consultas aí que te ajudem a fazer modificações em massa ou verificações em massa no seu database, tá certo? Você pode pedir para listar todas as foreign keys que existem, às vezes já até criando vamos ver aqui, tem aqui, script para criar índices de todas as foreign keys. Ele já está até com o comando, criando o comando aqui pra gente, ó. Certo? E ele já está verificando se o índice existe ou não, tá? E cabe a você analisar se é um índice que vai ser utilizado realmente, tá? Nas consultas aí da sua aplicação, tá certo? Vamos ver um exemplo prático aqui, né? Por exemplo, essa consulta, Ctrl R ele some com o meu resultado aqui, tá? Essa consulta na tabela de clientes, relacionando com a tabela de pessoas, onde a tabela, o último nome da pessoa seja Phillips, certo? A gente executa isso aqui. Vamos executar no nosso estressador de consultas aqui, para a gente ter um volume maior de requisições, né? Vai fazer aqui 20 vezes 500, 10 mil requisições. A gente já consegue obter um tempo médio mais confiável, né? Disso aqui. Então, ele demorou 17,26 segundos para fazer essa query completa sem índice. E vamos criar agora um índice, ó. A gente observa aqui que a tabela Customer, ela não tem, né, por causa da modelagem que o DBA decidiu fazer lá, ela não tem o nome do cliente, as informações pessoais do cliente. Ela aponta para uma tabela de pessoa onde estão essas informações pessoais e ele adiciona aqui alguns atributos a mais relativos. Quando essa pessoa é um cliente, né, eu quero armazenar outras informações, tipo o número da conta, ou sei lá, um limite de crédito que essa pessoa tenha, outras informações que nem toda pessoa que não seja cliente vai precisar ter, mais ou menos como herança, né, da programação aí. Você pode ter uma classe ancestral
com algumas propriedades mais genéricas e você ir herdando, carregando aquelas propriedades genéricas e adicionando propriedades mais específicas da sua classe, na sua classe herdada, né? Então, nessa tabela de cliente, ela tem uma foreign key para a, a, a tabela de pessoa, né? E agora a gente vai criar um índice em cima dessa foreign key e ver a diferença. Vamos lá, executar agora com o nosso índice. Ó, a gente nota que de 17 segundos já caiu para 10,68, tá, pessoal? É um ganho bastante considerável. Aqui vamos calcular 17,26 menos 10,68 dividido. Ganho de 38%, né, na nossa consulta. Imagine aí um carro de corrida, você consegue melhorar a performance dele em 40%, né? Com uma simples linha de comando aqui. Então, os índices realmente eles não devem ser negligenciados, tá certo? Para você garantir uma boa performance aí da sua aplicação. Dica de número 11: evitar group by em colunas oriundas de mais de uma tabela, tá? Então, também tem um exemplo prático aqui, ó. Por exemplo, a gente está fazendo uma query aqui, retornando o ID, o nome do produto, o preço de tabela dele, quantas unidades tem em estoque. Aí faz um join com a tabela de categoria, o nome da categoria. Faz um join com a tabela de detalhes de pedido e pega todas as vendas que foram feitas para esse produto, multiplica o preço que foi vendido pela quantidade e a gente tem um montante financeiro aqui do que foi vendido para esse produto. Tá? E a gente não quer que apareça todas as nossas vendas lá, item de linha por item de linha do pedido. A gente quer agrupar e apenas apresentar a soma desse montante financeiro. Então a gente vai agrupar por todos esses campos aqui, tá certo? Note que são campos provenientes de tabelas distintas, diferentes, mais de uma tabela. Está agrupando por campos que vêm lá da tabela de produto e por um campo que vem lá da tabela de categoria. Isso onera bastante, tá, o banco, pessoal, porque ele tem que trabalhar com um grande conjunto de dados que foi juntado para depois fazer esse agrupamento. Não é muito recomendado, se a gente puder usar outra abordagem para evitar group bys que juntam aqui, né, consideram colunas de tabelas diferentes, a gente deve fazer, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Também alguns desses exemplos a gente vai ver em aulas futuras, mas o importante, né, que a gente deve ter em mente é que group by de colunas de tabelas diferentes, eles podem estar onerando o seu banco aí. Por esse motivo pode estar sendo apresentada uma demora, ficar mais fácil de você compreender isso aí. Uma das abordagens, a primeira abordagem, é o uso das chamadas CTS, que é Common Table Expressions, tá? A gente faz um select aqui, já somando esse montante, né, o preço unitário vezes a quantidade, e agrupa pelo ID do produto somente na tabela de ordem detalhes, tá? Então a gente já vai ter uma síntese assim, ó, um resuminho para a gente, ó. Tudo que é o produto 23 foi vendido isso, o produto 46 foi vendido isso. E a gente cria como se fosse um alias, tá? Um apelido para essa consultazinha, e é como se fosse o using, né, de algumas linguagens. O if põe o nome, um alias,
as, aí a consulta, aí você faz de fato o seu select, e em vez de fazer o join com a tabela de ordem detalhe para você agrupar depois, a gente já faz um join com uma view, entre aspas, né, que já está previamente agrupada aqui, e a gente não vai precisar fazer o group by aqui. Então, ó, vamos comparar aqui essas duas abordagens já no novo. Deixa eu ligar aqui o nosso plano de execução. Ó, a query otimizada, ela representou 16%, né, do processamento dessas duas queries, e a não otimizada representou 84%. Então é um ganho bem significativo também. Vamos lá ver isso em termos de tempo, né? Então, a primeira versão, né, ela está levando aqui, vamos iterar aqui 20.000 execuções, 1.000 em cada thread. Thread aqui são sessões, tá, que ele está abrindo o banco. Está dando 17,5 segundos. E com a versão otimizada aqui, olha como reduziu absurdamente, né? 4 segundos, aí mais de 4 vezes mais rápido, né? Essa versão aqui. Então, existem também, vamos ver outras abordagens que a gente podia utilizar. Assim como a gente usou um if aqui, a gente podia simplesmente pegar essa subquery aqui, ó, e jogar dentro direto do nosso inner join, tá? Aqui, ao invés de ter isso aqui, né, a gente simplesmente coloca literalmente isso aqui dentro, sem precisar do using lá, dá um resultado similar, tá certo? O tempo de execução aqui dessas duas também acaba sendo bastante similar. E uma outra abordagem é com um join aqui, um tipo de join que a gente não viu ainda, que é o cross apply, e que a gente vai também ver, e que também tem um tempo bem mais otimizado do que a query original. 2, 3, 4, está dando 4 segundos também. Então todas essas são abordagens que você poderia utilizar sem mudar, né, o seu resultado, né? Aqui, por exemplo, aqui está dando 77 linhas, vão dar os mesmos valores. Eu coloquei uma observação aqui, eu coloquei até o cross apply lá no final, porque essas abordagens aqui, ela mudou um detalhezinho, tá? Ó, porque eu tive que colocar um order by, essa aqui não tem order by. Se eu não colocasse o order by, ficaria ainda mais tunado, né? Mais rápido. Só que para poder apresentar exatamente da mesma forma que o primeiro, o produto 1, 2, 3, eu adicionei o order by aqui. Essa abordagem ela mudou a ordenação. Por quê? Porque quando ele foi fazendo o nosso resumo aqui, a nossa subquery, ele não colocou, como o Product ID não é a chave primária da tabela, ele não ordenou aqui pelo Product ID, tá? Ele foi somando e colocou da forma que foi mais rápido para ele executar. E aí nesse join, quando aconteceu esse join, ele acabou apresentando o resultado para a gente com uma outra ordenação, mas os valores são os mesmos, tá, pessoal? Se a gente olhar lá o 23, vai dar os 48, 40 e 20, e são 77 linhas. Então a gente não perdeu nada. 77 linhas, o 23 dá os 48, 40 e 20, todos, se você for verificar, vai dar o mesmo resultado. Então eu adicionei aqui o order by por isso, tá? Mas mesmo com o order by a gente viu que ficou 4 vezes mais rápida, né? Imagina sem o order by aí. E aí eu adicionei essa outra abordagem aqui do cross apply, porque ó, a gente nem precisou de order by, ela já trouxe na ordem que a gente queria, e futuramente a gente vai dar uma olhada nela, tá certo? Mas o importante para essa aula aqui hoje é saber esse conceito, evitar group by em colunas oriundas de mais de uma tabela, tá certo? A outra dica
é evitar o uso de gatilhos, triggers, né? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar em trigger. O que que é a trigger? Eu posso criar na tabela aqui, ó. A gente tem as colunas da tabela, as chaves, as constrantes. Existe um tipo de objeto que é chamado de trigger. E eu posso dizer, são gatilhos que eu posso dizer que eles devem ser disparados de acordo com alguma operação. Então, por exemplo, sempre que eu fizer um insert, aí você pode falar com ele, ó, dispare uma trigger depois de todo o insert que for feito nessa tabela para fazer algum tipo de validação ou algum tipo de cálculo, de complementação de dados, ou até inserir em outra tabela alguma informação. São aplicações das mais variadas possíveis, tá certo? Mas a trigger ela vai pesar muito as operações de insert, de update, de delete, né? Dependendo da trigger que você tiver no seu banco, tá? E a trigger ela pode acabar virando uma reação em cascata, tá? Você, por exemplo, dentro de uma trigger você pode chamar uma stored procedure que chama outra stored procedure. Então, eu já trabalhei em bancos aí que vocês não acreditariam o que que acontecia quando você dava um insert simples numa tabela. Ele chamava uma trigger que chamava outra. Eu fui fazer o mapeamento de chamadas, né, a pilha de chamadas ali, e dava mais de 100 chamadas de entre trigger que disparava procedure, que fazia o insert de outra tabela que tinha trigger também, e depois de repente voltava para uma outra tabela que já tinha sido disparada, porque enfim, tava um bicho de 800 cabeças ali. Então, a gente deve evitar sim o uso de trigger, tá certo? Por esse motivo, quando usar elas com bastante consciência também, como a gente vai ver na aula específica também futuramente, tá certo? Vamos lá. O gerenciamento de transações adequado, né? Transações curtas e consistentes. Então também a gente vai ver, não precisamos nos preocupar nesse momento, que no SQL a gente pode controlar transações, begin transaction, commit, ou então um rollback aqui. E aqui dentro desse bloco transact SQL eu posso colocar lá insere a ordem, insere os itens da ordem, atualiza, atualiza o total da ordem e por aí vai. E qual a vantagem de eu fazer isso dentro de um bloco de transação? Porque se acontecer algum erro aqui, né, nesse ponto aqui, ó, a gente não vai ter uma inconsistência de dados, né? A gente não vai ter um registro mestre sem os detalhes dele e tudo. Então, para alguns casos pode ser interessante a gente utilizar transações. Acontece que quando as transações são muito grandes, né? Para ele, se der algum erro, ele ter que voltar, obviamente ele está guardando tudo isso aqui em memória, tá? Em algum espaço temporário. Então ele está lá sobrecarregando o seu tempo DB com um tanto de tabela acessória, principalmente quando você aqui seu no seu conjunto de operações, você está fazendo operações intermediárias, né? Criando uma tabela temporária, temp intermediário, inserindo dados nessa tabela. Né? Se você está fazendo isso dentro da transação, é muita, pode estar tendo muito registro aqui, muita informação que está ficando pendurada na sua transação. De repente, é melhor você criar as tabelas temporárias que você tem que criar antes e depois executar a sua transação. Se der um problema da rollback, você não tem que preocupar com isso, que é justamente uma tabela temporária que ela vai expirar aqui quando terminar a sessão daquele comando, né? Então, procure fazer transações consistentes, né? Lógico, para poder
por questão de performance, eu vou sacrificar a consistência. Não, consistência em primeiro lugar. Então, que garanta a consistência, que se der algum problema, você não vai ficar com nenhum registro, nenhuma sujeira no seu banco, mas que elas sejam mais otimizadas e mais concisas. Tá legal? Próxima dica: testar diferentes abordagens para a mesma consulta. Viu? Então isso aqui também é bem imediato aqui de entender, né? A gente viu um exemplo bom aqui nesse tópico 11 aqui, né? De evitar group by em colunas de várias tabelas. A gente viu uma opção e mais 3 além da opção original, já são 4 opções. E a gente fez testes aqui, testes de estresse, a gente olhou plano de execução, né? A gente podia ligar as estatísticas e analisar também. E de repente é uma boa, quando são consultas mais complexas, né? Principalmente, a gente pensar em algumas abordagens diferentes para a mesma solução e escolher aquela que foi mais performática, tá certo? Coloquei uns exemplos aqui, ó. Muitas vezes a gente pode usar o operador in, o operador in pode ser substituído por um operador exists, também a gente vai ter uma noção do que é isso posteriormente. CTL Cross Apply a gente acabou vendo já um pouquinho nessa aula. O operador OR, muitas vezes ele também é oneroso, viu? Você utilizar o OR, cuidado com o OR, né? O OR ele tem umas questões de performance, o where, select, asterisco, from customers, where region igual a O region igual a B, tá? Algumas vezes o O ele vai poder apresentar uma perda de performance, então é bom a gente testar. A gente poderia fazer assim, region in A e B, né? E ver se tem alguma diferença. E um outro periguinho do OR, né, que vale a pena a gente mencionar, mas também como desenvolvedores já estão provavelmente passados na casca do alho aí com essa. O problema é que você pode deixar isso aqui, né? E amanhã alguém vir ou você mesmo adicionar uma outra cláusula aqui. Ah, mas eu também quero, mas eu quero que sejam só do país tal, né? E aí eu teria que ter, obviamente, um parêntese aqui, tá? Porque senão ele desconsideraria isso aqui quando tivesse alguma região B. Enfim, e é comum a gente ver queries aí retornando dados errados mesmo, porque não acontece isso. Então, mesmo que o único filtro da sua tabela hoje seja esse aqui, sempre que colocar um OR, coloque logo os benditos dos parênteses para evitar qualquer dor de cabeça no futuro, tá certo? E essa dica aqui é muito legal. Reduzir relatórios no sistema através de uma solução BI adequada. Então, pessoal, nem todo tipo de relatório é para ser provido pela aplicação, não, tá certo? Principalmente quando eles não são relatórios assim, que precisem de dados em real time, né? O que aconteceu hoje, por exemplo, um relatório de vendas mensal ou algo semanal ou até mesmo diário, mas que não precise ser do dia de incluir o dia de hoje, né? Ele pode ser um D-1, ou seja, de ontem para trás. De repente, é muito melhor você colocar isso, responsabilizar uma solução BI para apresentar esses dados. E aí qual é a vantagem disso? Que a solução BI
né, corretamente construída, ela não vai acessar o database da sua transacional da sua aplicação. Ela vai, ela vai acessar um database de DW próprio lá do BI, né? Então, em outro servidor. Eu tenho aqui o servidor A, aqui o banco de dados OLTP, né, da aplicação, e no servidor B eu tenho o banco de dados DW, né, o Data Warehouse. E aí de noite, na calada da noite, que vai ser rodado um processo de ETL, né? Extract, Transform and Load, trazendo esses dados lá do servidor de transacional para o seu servidor de DW. E isso não vai impactar em nada a rotina operacional aí útil, né, do seu sistema. Tá legal? Então vale a pena ter aí um profissional de BI, né, ou então você se aprofundar nesse assunto, porque apesar de ser banco de dados, também são conceitos absolutamente diferentes, né? Aqui a gente viu um pouco de modelagem de dados, mas lá no BI é uma modelagem dimensional, né? A gente viu aqui modelagem relacional, então já é diferente a forma que você cria tabelas. Você tem vai ter as tabelas fatos, né? As tabelas de menção e tudo. E você vai ter aqui uma ferramenta de ETL, né? Aqui se for da Microsoft, o SQL Server Integration Services, né? Ou o Oracle ODI, entre outros. E essas ferramentas vão ser capazes de fazer um select aqui, vários selects, né, num servidor, e fazer os inserts aqui, ou merges, ou o que for, no servidor B. Tá isso aqui de noite, de madrugada, certo? Se eu estou fazendo ETL de hora em hora, tem alguma coisa errada. Não é a finalidade do BI trabalhar com Real Data, tá? A finalidade do BI é você trabalhar aí pelo menos com D-1, dados do passado até o fechamento do dia de ontem. E aí você mantém na sua aplicação só os relatórios que, né, o usuário precisa que sejam em tempo real, alguma informação que foi incluída hoje, e o resto você vai terceirizar para uma aplicação de BI, obviamente em um servidor separado, né? Senão, ao invés da gente ganhar, a gente vai perder performance, né? E aí você vai se livrar de de bons gargalos aí de performance, porque relatório é uma das coisas que mais consome processamento de banco, né? Obviamente, lá na utilização do sistema, muitas vezes a pessoa está ali com dados filtrados, né? Entrando na tela daquela ordem de serviço, adicionando detalhes para aquela ordem específica, para aquele cliente específico, e o relatório normalmente ele traz uma gama de informações muito mais ampla ao mesmo tempo, tá certo? Então pense nisso aqui, terceirizar isso aqui para uma solução BI. Uma outra dica muito legal é não armazenar dados binários, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa tabela de funcionários, né? E a gente tem um campo foto, a foto do carinha, ou da carinha, né? E aqui a gente tem um tipo image, poderia ser um var binary, ou o que a gente chama de blob, né? O binary large object.
Esses tipos de campo eles vão guardar a informação binária. Eu prefiro bem mais a abordagem de você não gravar aqui os dados binários, né, da sua imagem, para lá o seu front pegar esse conteúdo e renderizar a imagem lá na tela. Eu preferiria gravar aqui um link para essa foto, tá? E lá no seu front, quando o cara colocar a foto, em vez dele decodificar aquilo ali em informação binária e gravar na tabela, ele fazer um upload dessa imagem, tá? Para um CDN, preferencialmente você contratar um serviço CDN em que possa colocar os arquivos, né, personalizados aí da sua aplicação, ou até de repente no próprio servidor da aplicação mesmo, em algum diretório lá que permita gravação, e você ir jogando essas imagens lá. Você bem deve saber como fazer isso aí, né, na sua linguagem. E uma vez que você gravou lá, o seu componente vai te retornar qual o caminho, né, lógico, o caminho físico para aquela imagem, né? Obviamente você vai colocar aqui o caminho lógico ou parte do caminho lógico que você já vai saber lá na, na sua aplicação, a raiz desse diretório, e você só acrescenta o nome do arquivo aqui, ou uma subpasta e o nome desse arquivo, que ele vai ser exibido ali através de referenciamento, tá certo? Então é uma abordagem que eu acho bem mais válida do que você usar como está aqui, né? Image ou blob, né? O var binary aí, para armazenar o binário mesmo dentro da sua tabela, tá bom? Bom, pessoal, com isso aí a gente termina as dicas de hoje, viu? Já é mais aí bastante informação para você garantir um sistema mais performático. Como foi dito aqui, nem todos os conceitos a gente viu ainda, mas eu achei importante a gente já trazer essas dicas nesse momento, porque tem algumas coisas que a gente já viu, que a gente já pode ir sendo cuidadoso, tem outras que a gente já fica em mente para ou identificar algum sistema legado que a gente já trabalhe, que ele pode ser melhorado nisso, né? E também para a gente ficar atento, dar mais importância ainda nas próximas aulas, quando a gente vê algum conceito desse, entendendo que além dele ter uma finalidade funcional, ele pode ter uma finalidade de ganho de performance bastante expressiva também, tá certo? As dicas, a parte 3 desse conteúdo aqui de dicas de performance, elas não vou focar tanto mais em consulta, mas em algumas configurações, algumas rotinas de manutenção do banco, que vão garantir que o seu engine aí ele esteja assim mais lubrificado, né, mais leve, para também responder de uma forma mais rápida às requisições e todo tipo de operação que for feita. Tá legal? Então nos vemos aí na nossa próxima aula para a gente fechar esse assunto aí das dicas de performance, né, que é um tema bem interessante e bem benéfico para a gente garantir aí uma operação rápida. O que é isso aqui? Compra no cartão. Joy. Joy!